pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Ética 2. Hoje nós iremos discutir, dando sequência à nossa discussão sobre temas de metaética. Nós iremos seguir a nossa discussão a partir de um autor chamado John Mackey. Ele tem uma obra intitulada Ética, Inventando o Certo e o Errado. Essa é uma das obras talvez mais conhecidas da segunda metade do século XX sobre o tema de ética, especialmente os chamados ou conhecidos como teóricos do erro, não é? E eles têm uma visão, como a gente vai ver, um pouco pessimista em relação à ética, se é que nós podemos colocar nesses termos, no sentido de que talvez a própria ética repouse sobre um erro, não é? Então isso talvez seja uma das grandes teses que o John Mackey vai defender. Apenas para a gente entender um pouco da nossa discussão, pelo que a gente já veio vindo discutindo, a gente já discutiu o cenário amplo da metaética, todas aquelas divisões entre as correntes, chamada epistemologia moral, cognitivista, não cognitivista, realismo moral, questão de ontologia moral entre realistas e antirrealistas, problemas sobre filosofia da mente, etc. Essas grandes divisões, não é? Dessas grandes divisões a gente pôde discutir um pouco a obra Principia Ética do Moore, e eu acho que isso já deu para a gente uma boa base daquilo que nós poderíamos considerar como uma posição realista. Discutimos também um pouco sobre o próprio problema da falácia naturalista do argumento da questão em aberto a partir do Moore. Isso acho que também foi importante para a gente localizar um pouco a nossa discussão, contextualizar alguns pontos em relação ao que o realista moral deseja, quais são os seus pontos, etc. Então, todos esses pontos constituem, em um cenário amplo, não é? Uma boa base a partir de onde a gente pode discutir melhor o que é reconhecido contemporaneamente como a chamada teoria do erro. E John Mackey inaugura, digamos assim, essa discussão, e depois dele muitos teóricos contemporâneos, já do século XXI, não é? Continuam essa discussão da chamada teoria do erro a partir de diversos desdobramentos, entre eles os chamados nihilistas morais, os chamados ficcionalistas morais. Calderon, por exemplo, tem uma obra chamada Moral Fictionalism, ficcionalismo moral, discutindo exatamente essa temática, não é? Então, para a gente se situar um pouco, o que acontece? O John Mackey ele tem uma tese que ela é curiosa em certos aspectos, porque ele vai assumir uma posição antirrealista de um ponto de vista moral, mas ao mesmo tempo ele vai querer defender uma vertente, um viés cognitivista. E isso parece um pouco curioso, não é? Como que um antirrealista pode ser cognitivista nesses termos. Eu preparei aqui um pequeno texto e eu gostaria de ir lendo algumas passagens, etc., para a gente ir se orientando melhor em relação a isso. Dando continuidade ao texto, eu passo ao primeiro parágrafo da obra Ética Inventando o Certo e o Errado, no capítulo 1, no subitem intitulado O Ceticismo Moral. A primeira frase do Mackey já é, de certa forma, uma defesa da tese dele, né? Ele começa assim: não existem valores objetivos. Tal é, sem adorno, o conteúdo da tese exposta nesse capítulo. Antes de apresentar meus argumentos, convém tentar esclarecer e cotejar de alguma forma o que poderíamos extrair a partir de algumas objeções e evitar mal entendidos. É possível que a afirmação dessa tese de que não existem valores objetivos provoquem uma dessas três reações distintas. E ele vai dizer, não é? Existirá aqueles que pensam
que não somente é falsa, senão prejudicial, considerando-a como uma ameaça contra a moral e contra tudo que vale a pena, e estimando o fato de preservar semelhante tese no que pretende ser um livro de ética, resulta em um paradoxo, não é? E até é ofensivo. Então, assim, para aqueles que defendem, diz, olha, defender uma tese cética de que não existem valores objetivos vai soar para alguns como contraintuitivos, ou melhor, como contraético, contraproducente para a ética. Ele diz isso é uma tese que muitos poderão dizer da minha obra. A outros parecerá uma verdade trivial, quase demasiado óbvio para que seja preciso mencioná-la, e desde logo um excesso de discussão para gerar grandes debates, não é? Então, os outros defendem que isso é tão óbvio que nem se precisaria se discutir. Outros, por último, dirão que carece de sentido o que está vazio, que a questão de se os valores são ou não parte da estrutura do mundo não diz respeito a nenhum tipo de problema real. No entanto, e precisamente porque podem dar-se essas três reações diferentes, há muito o que dizer sobre esse ponto e há muito sobre o que acrescentar. Bom, o alcance da pretensão de que os valores são objetivos, de que não formam uma parte estrutural do mundo, não inclui unicamente a bondade moral, como Moore vê, por exemplo, não é? Que poderia equiparar-se com toda naturalidade ao valor moral, senão também outras coisas que são de forma mais imprecisa, que somente de forma mais imprecisa poderiam receber o nome de valores ou desvalores. Por exemplo, a justiça e a injustiça, o dever, a obrigação que uma ação se corrompa ou que se enviese, etc. Também inclui-se valores não morais, em especial, por exemplo, valores estéticos, como a beleza e diversas formas de mérito artístico. Só para entender, então, a primeira grande tese do Mack é tentar dizer que não existem algo como valores morais. E essa tese é uma tese que, se a gente vai pegar pela primeira afirmação, não é? Nós iremos poder definir ou enquadrar o John Mack exatamente como um antirrealista moral. Ou seja, se isso se sustenta, se essa posição antirrealista se sustenta, então nós diremos que John Mack defende um tipo de antirrealismo, ou seja, ele defende que não existem propriedades ou fatos morais, e que tais propriedades ou fatos morais, se existem, são instanciáveis e dependentes da mente do agente. Então esse é, na verdade, o primeiro grande ponto que nós temos aqui para distinguir a tese do John Mack em relação à tese, por exemplo, do Moore. E isso fica muito claro quando a gente observa que Moore fala que o bom é indefinível, que o bom é uma propriedade ou fato moral, que é um fato moral, e que, tratado dessa forma, não é? O bom seria um tipo de propriedade moral que existe independente do agente. Então, se a gente pega por esse lado, fica muito claro que a tese antirrealista do Mack vai de encontro à tese do Moore, exatamente tentando desconstruir essa visão. O que a gente tem por conta desse cenário, não é? É o que o Mack vai elaborar exatamente, vai chamar de uma teoria do erro. Por quê? Leio para vocês aqui uma passagem na página 20 da obra Ética Inventando o Certo e o Errado. Nenhuma explicação simples dos significados das proposições morais de primeira ordem será correta ou sequer capaz de abarcar adequadamente os significados correntes e convencionais dos termos morais mais importantes. Essa definição, que ela é um pouco mais
abrangente, digamos assim, se encontra ainda no terreno dessa tese, digamos assim, cética do Moore, do John Mack, exatamente porque a gente teria dois grandes problemas aqui. Vejam bem, se valores morais fossem objetivos no entender do Mack, primeiro nós teríamos que defender um tipo de realismo metafísico, ou seja, nós deveríamos defender a existência de propriedades morais. Esse tipo de realismo moral metafísico, ele é um tipo de, vamos dizer assim, um tipo de realismo que sustentaria a existência de propriedades ou fatos morais, o que iria exatamente de encontro à tese do Moore, do Mack, que não existem valores objetivos. Segundo problema, nós teríamos um problema de acesso, como a gente vai ver aqui, a teoria do que eles chamam o argumento do Queen's, da estranheza. Por quê? Porque parece que nós precisaríamos ter um tipo de habilidade especial para acessar tais fatos, se eles se encontrariam exatamente em algum espaço metafísico, digamos assim, distinto do nosso, não é? O que acontece então? Na obra Ética Inventando o Certo e o Errado, de 1977, John Mack elabora a chamada Teoria do Erro, reconhecendo o caráter cognitivista da moralidade, ou seja, reconhece que existe verdade e falsidade de um ponto de vista moral, não é? Reconhece o caráter cognitivista da moralidade tal como concebemos, de que juízos morais levantam pretensões de verdade objetiva. Entretanto, tais pretensões não podem ser resgatadas, haja vista que os fatos ou propriedades valorativas pressupostos pelo discurso moral simplesmente não existem. Então, nesse primeiro ponto aqui, fica claro, não é? Que a ideia de juízos morais com pretensões objetivas vão incorrer exatamente em um tipo de erro. Por quê? Se nós imaginarmos a possibilidade de juízos morais com esse teor de objetividade moral e com pretensões de verdade, o problema todo é que os fatos ou as propriedades morais que nós pressupomos para podermos falar em termos de verdade ou mesmo de objetividade moral, para pressupor essa questão, nós deveríamos necessariamente pressupor a existência de fatos ou propriedades morais de um ponto de vista objetivo. E é exatamente contra isso que o Mack se levanta. E aí ele vai dizer, olha, logo nosso discurso e práticas morais estão sempre imbuídos de um tipo de erro. Essa conclusão de Mack assemelha-se ao ceticismo do ateu frente à religião. Porém, não é paradoxalmente, deixando um tipo de vácuo irremediável em uma das mais importantes práticas humanas, qual seja a moralidade, cujo valor prático é reconhecido por Mack. Mack tenta desenvolver uma teoria que explica essa pretensa objetividade no âmbito moral, destacando os elementos de sua teoria para contornar os problemas do que Richard Joyce chamou de o mito da moralidade. Isso é um handout, um texto que eu preparei aqui, mas vejam, quais são os pontos centrais que a gente precisa compreender. Essa discussão, e vocês vão ter acesso ao material a partir especificamente do primeiro capítulo da obra Ética Inventando o Certo e o Errado, o que o Mack tenta dizer é exatamente o seguinte: se as teorias morais repousam sobre um tipo de erro, esse erro deve ser combatido com um tipo de ceticismo, ou seja, a gente não pode acreditar nisso. E esse tipo de ceticismo, como ele bem coloca, é uma espécie de ceticismo à la um ateu frente à religião. Esse tipo de ceticismo, como ele coloca aqui, não é? Embora pareça criar um vácuo moral, porque você diz assim, poxa, se não existe fatos morais, então a gente pode falar em moralidade? O ponto do Mack é que sim. Só que o ponto do Mack é exatamente tentar compreender o âmbito moral, não como o âmbito das propriedades morais, e não defender ou definir a ética nos mesmos termos que o próprio Moore coloca, quando o Moore estabelece que a ética, lembre-se, é análise sobre o bom.
Esse tipo de tese não é realista, por exemplo, ou que a partir do qual o Moore vai extrair um tipo de realismo moral, não é partilhado pelo Mack. Pelo contrário, ele vai dizer, olha, eu acho que não é exatamente esse o grande ponto. Porque, embora a moralidade seja um tipo de prática humana, não é? Nós poderíamos imaginar que a moralidade, nos termos colocados pelos realistas, que admitem a existência de fatos morais ou valores objetivos, nada mais, nada menos é do que um mito. Eu cito aqui para vocês o Richard Joyce porque ele tem exatamente uma obra intitulada O Mito da Moralidade, para tentar exatamente desmistificar um pouco desse tipo de moralidade, tomando-a como inviável, não é? A sua proposta, ou a proposta de Mack, parte do ponto de vista de um ceticismo de segunda ordem, afirmando que valores morais objetivos não existem. Nesse sentido, por conta da inviabilidade objetiva para as questões morais, assim como para as questões estéticas, Mack também informa que sua teoria assume uma forma de subjetivismo moral que não está compreendida como uma doutrina do significado. Por isso, ele não precisa estar necessariamente ligado a uma posição não cognitivista. Nesse sentido, sua teoria distingue-se do subjetivismo semântico das teses, por exemplo, expressivistas, como Blackburn, Gibbard, Michael Reed, etc. Bom, dito isso, ou explicando em miúdos, não é? O grande ponto aqui para o Moore, para o Mack, é tentar entender exatamente o seguinte ponto. Não existem valores morais que, um ponto de vista do ceticismo, o Mack vai dizer, eu sou um cético de segunda ordem. Isso é preciso compreender exatamente dentro do cenário metaético o que é, afinal de contas, um cético de segunda ordem. Veja uma distinção que a gente traçou inicialmente, no início da nossa disciplina, entre questões de primeira ordem e questões de segunda ordem. Questões de primeira ordem são questões que, em geral, são respondidas pelas éticas normativas ou teorias normativas do tipo utilitarismo, kantismos, não é? Modelos de teóricos das virtudes, etc. Essas correntes defendem um tipo de existência de valores ou propriedades morais com as quais um cético não compartilharia. Mas essas são questões de primeira ordem. Por isso, questões de primeira ordem nós poderíamos colocar assim. Aborto pode ser considerado correto ou incorreto? Torturar em algumas circunstâncias, tais como prevenir um dano maior, é justificável? Esse tipo de pergunta é uma pergunta de primeira ordem porque ela precisa ou ela pretende responder exatamente questões de uma forma, em um aspecto mais imediatista. Qual é o ponto? Questões de segunda ordem tentam, não é, responder ou são questões metaéticas. Em vez de você perguntar sobre qual ação é boa fazer em determinada circunstância, do tipo, se eu devo ou não cometer aborto, não é? Praticar o aborto. Se você fala nesses termos, essa é uma questão de primeira ordem. Agora, se você fala o que é o bom, essa é uma questão de segunda ordem. Por isso que o Moore inaugura ou discute de um ponto de vista metaético, porque a ética para ele é uma análise sobre o que é o bom. Ou seja, é uma análise de segunda ordem. No caso do Mack, ele vai dizer, olha, o chamado ceticismo de primeira ordem, ele tem uma preocupação não é? Uma preocupação central de saber se os juízos morais seriam, por exemplo, epistemicamente equivalentes a outros juízos. Então, vejam, nesse sentido, a gente teria um tipo de ceticismo moral com teses como, por exemplo, em Nietzsche, não é? Nietzsche é um desconstrutor, digamos assim, dessa noção de moralidade em primeira ordem, exatamente por quê? Porque ele pretende desconstruir tudo aquilo que nós consideramos como sendo correto ou bom de uma perspectiva normativa. Qual é o ponto? O ponto é que um ceticismo de primeira ordem tem um endereço mais imediato, um endereço para esse tipo de questionamento.
Questões de segunda ordem, não é? Tendem a observar exatamente, não propriamente se os juízos morais são epistemicamente equivalentes a outros juízos, mas refletir exatamente sobre a própria possibilidade normativa, não é? Então vejam, muitas vezes a gente trata de questões sobre correto e incorreto. E você diz, olha, é correto ajudar os pais na velhice. Isso é um exemplo que a gente já usou, não é? A grande questão é, se a gente compra a tese do MEC que diz que não existem valores morais objetivos, nós teríamos exatamente que dizer, por exemplo, que aquilo que nós consideramos correto, tal como ajudar os nossos pais na velhice, deve ser observado, não é? De um ponto de vista não exatamente sobre a correção de ser ou não certo cuidar dos seus pais na velhice, mas exatamente definir a própria possibilidade de existir ações corretas. Isso é muito diferente entre você determinar o que é bom ou errado e você definir a possibilidade, de um ponto de vista moral, de existirem ações boas ou más, corretas ou incorretas, não é? Nesse sentido, o ceticismo de primeira ordem, por exemplo, ele indica um tipo de justificativa das normas via aceitabilidade social. Por exemplo, imagine um argumento consequencialista. Nós não teríamos grandes problemas com isso. O ponto todo é que o ceticismo moral, que é um tipo de subjetivismo para o MEC, vai tratar exatamente sobre a questão dos valores morais. E o que interessa para a gente é exatamente definir se tais valores morais existem ou não existem nesses termos. Por isso o ceticismo do MEC é um ceticismo de segunda ordem, porque está preocupado com o âmbito metaético, ou seja, está preocupado em resolver ou responder questões de segunda ordem. Então, esse tipo de ceticismo do MEC é atrelado a uma posição antirrealista. Mas a gente poderia também definir esses termos, não é? E isso é importante que a gente tenha claro, que o MEC, com o tipo de ceticismo que ele endossa, um tipo de ceticismo de segunda ordem, ele tem um grande pé, digamos assim, num problema de ontologia moral, que é exatamente a defesa de uma tese antirrealista. Se esse tipo de tese se conforma, não é? Ou se comprova, a gente teria então três consequências básicas. Não existem valores morais objetivos, independente da mente do sujeito, foi isso que eu disse para vocês agora. Os juízos morais são independentes dos valores subjetivos. Os valores morais objetivos são derivados dos juízos morais. Então, essa relação entre juízo moral e valores morais objetivos, não é? É que é tratado de um modo distinto pelo realista e pelo antirrealista. Se a gente voltar um passo atrás e relembrar o próprio Moore, que eu acho que ele é um bom exemplo de realismo, a gente teria o realismo moral defendendo: existem valores morais objetivos, os juízos morais não são independentes dos valores morais objetivos. Terceiro ponto, os juízos morais são derivados dos valores morais objetivos. Então vejam, o realista defende exatamente uma conexão inversa, digamos assim. Existem valores morais, em vez de dizer que não existem, como defende o antirrealista. O realista diz que os juízos morais são independentes, não é? Que os juízos morais não são independentes dos valores morais objetivos, ou seja, se existe uma propriedade moral tal como o bom fato moral, os nossos juízos morais dependem diretamente dele. O antirrealista nega com todas as forças essa tese também. E o terceiro ponto, quando ele diz, o realista defende: os juízos morais são derivados dos valores morais objetivos. Então é como se os valores morais objetivos fossem aquilo que o MEC chama de uma ordem independente de valores, e que dessa ordem independente de valores a gente extrairia juízos morais. Essa é a tese. Qual é o ponto do MEC? O ponto do MEC diz que, acho que, digamos assim, a gente inverte essa relação. Em vez de dizer que existem valores morais objetivos que determinam os nossos juízos morais, a gente inverte a discussão.
os nossos juízos morais determinam quais valores nós vamos considerar como sendo objetivos, não em um sentido forte, para colocar nesses termos, mas objetivo em um sentido estritamente moral e tomando a prática da moral como algo puramente ficcional, não é? Como valores ficcionais. Qual é o grande ponto aqui pro Moore, pro Mac, para tentar entender isso? Desculpa, toda hora eu troco com o Moore, porque o grande debate aqui é entre o Mac e o Moore. Qual é o grande ponto que a gente tem aqui nessa incursão que o Mac faz? O grande ponto que o Mac faz é tentar entender o seguinte: olha, se eu defendo um tipo de subjetivismo moral, eu entendo que os juízos morais determinam aquilo que é correto, não é? E ele vai dizer, a partir dessa determinação daquilo que nós consideramos correto, nós criamos um tipo de objetividade moral sui generis que a gente considera como tendo peso de objetividade tal como a gente encontra nas ciências. Então imagine um exemplo que eu acabei de dar para vocês sobre o exemplo de cuidar dos pais na velhice. Devemos cuidar dos pais na velhice. Se eu elaboro esse tipo de juízo moral, e esse tipo de juízo moral tem um tipo de aceitabilidade social, que é na verdade é um tipo de argumento consequencialista, não é? Ele promove algum tipo de benefício ao mundo, ao estado de coisas no mundo. Se isso acontece, então nós diríamos que esse juízo moral que eu elaborei começa, diante da aceitabilidade social, a adquirir um status de objetividade moral e de força. E outros seguirão esse mesmo tipo de juízo moral, dada a sua aceitabilidade. Então, olha a diferença. Nesse sentido, você elabora um juízo moral e parece que ele ganha um tipo de força objetiva a partir de uma dimensão, por exemplo, da pura prática social. A aceitabilidade social promove esse juízo moral em status de objetividade. Por exemplo, pegue outro exemplo muito simples, é o tema da escravidão. O tema da escravidão, ele reflete, não é? A ideia de que a escravidão é errada, ela reflete, na verdade, um juízo moral elaborado sobre não podemos de nenhuma forma subjugar outros seres humanos ou instrumentalizá-los, então a escravidão é errada, não é? Se a gente tem esse tipo de raciocínio prático, a gente pode ver claramente que é o raciocínio prático que determina aquilo que vai ser considerado errado diante da aceitabilidade social. Então, são valores que nós construímos socialmente. Qual é o outro ponto? O ponto do Moore, que é o oposto, ou seja, um realista, é dizer exatamente o contrário. Olha, existem propriedades morais tais como a erradeza. A gente observa um estado de coisas no mundo, tal como a escravidão, e a gente atrela a esse fenômeno, a escravidão, uma propriedade moral que é a erradeza. Eu sempre brinco, você põe uma etiqueta, é errado, não é? E colocar essa etiqueta como se a etiqueta estivesse em algum lugar, você pegasse ela e fizesse esse tipo de endosso ou crítica, não é? Você aprova ou desaprova a escravidão. Então, por isso, dá pra gente ver claramente que são dois modelos antagônicos de justificação. O que eu gostaria de deixar, não é, para o nosso próximo ponto, é tentar discutir exatamente duas teses centrais do Moore, do Mac, que são, na verdade, constituem em grande medida as teses que, digamos assim, resumem o que o Mac quer ao longo da sua obra ética, inventando o certo e errado. São esses dois argumentos, primeiro, o chamado argumento da relatividade, esse é um argumento interessante, e o segundo ponto, o chamado argumento da peculiaridade, não é? A ideia do queerness ou da estranheza. Qual é o ponto? Eu peço que todos leiam o texto, não é? Leiam, além do texto, o texto de apoio, o comentário, para exatamente na próxima aula a gente conseguir adentrar nessa tese sobre o argumento da relatividade e o argumento da estranheza, ou da peculiaridade, chame como quiser, e discutir e tentar entender um pouco mais
por que a tese do MEC é um tipo de teoria do erro e repousa sobre uma noção de ceticismo de segunda ordem, ok? Façam isso para a nossa próxima aula e aí a gente vai ter um bom instrumental para discutir esse ponto, ok, pessoal? Vejo vocês na semana que vem. Até mais.